Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Aproxima-se a festa de Pentecostes, do 3º ano da vida pública de Jesus. Das vezes anteriores, o Senhor tinha subido a Jerusalém para anunciar a boa nova às multidões que acorriam à Cidade Santa nessa festividade. Desta vez, possivelmente para manter os discípulos longe do ambiente hostil que se vinha formando à sua volta, procurou abrigo nas terras tranquilas e afastadas de Cesareia de Filipe. E enquanto caminhava, depois de ter permanecido em oração, como indica expressamente São Lucas, perguntou em tom familiar aos discípulos que o acompanhavam: Quem dizem os homens que eu sou? E eles com simplicidade contaram-lhe o que lhes chegava aos ouvidos. Uns dizem que és João Batista, outros Elias. Então ele voltou a interrogá-los: E vós, quem dizeis que eu sou? Na vida, há perguntas que, se ficam por responder, nada acontece. Pouco ou nada nos comprometem. Por exemplo, a capital de um país longínquo, a idade de certa pessoa. Mas há questões cujo conhecimento e vivência são muito mais importantes. Em que coisas reside a dignidade do ser humano? Qual o sentido dos bens terrenos? Por que a vida é tão breve? E dentre essas questões existe uma em cuja resposta não devemos errar, pois nos dá a chave de todas as verdades que nos dizem respeito. E a mesma coisa que Jesus fez aos apóstolos naquela manhã a caminho de Cesareia de Filipe: E vós, quem dizeis que eu sou? Então e agora só existe uma resposta verdadeira. Tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho unigênito de Deus, a pessoa de quem depende toda a minha vida, o meu destino, a minha felicidade, o meu triunfo ou a minha desgraça. A nossa felicidade não está na saúde, no êxito, na realização de todos os nossos desejos. A nossa vida terá valido a pena se tivermos conhecido, servido e amado a Cristo. Todos os problemas têm solução se estamos com Ele. Nenhum tem uma solução definitiva se o Senhor não é o eixo, se não é Ele quem dá sentido ao nosso viver, com êxitos ou com fracassos, na saúde e na doença. Os apóstolos, pela boca de Pedro, deram a Jesus a resposta certa depois de 2 anos de convivência e trato. Nós que talvez venhamos seguindo o Mestre há não poucos anos, devemos examinar hoje, na intimidade do nosso coração, o que Cristo significa para nós. Digamos como São Paulo: tudo isso que para mim era lucro,
considero agora, por amor de Cristo, como perda, por causa do sublime conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e tenho-as por esterco, a fim de ganhar Cristo. Nestes minutos de oração a sós com Cristo, temos de reconhecer que muitas vezes fugimos dele, que não chegamos a compreender por que se interessa tanto por cada um de nós, que vamos adiando para amanhã, sempre para amanhã, o nosso compromisso de amor com ele. Depois da confissão de Pedro, Jesus declarou aos seus discípulos, pela primeira vez, que o Filho do Homem tinha de padecer muito, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E falava-lhes destas coisas abertamente. Era uma linguagem estranha para os que tinham visto tantas maravilhas. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Então o Senhor, dirigindo-se ao apóstolo, mas com a intenção de que todos o ouvissem, disse-lhe estas duríssimas palavras: Afasta-te de mim, Satanás. Foram as mesmas palavras que tinha utilizado para repelir o demônio depois das tentações no deserto. Este por ódio, aquele por um amor mal entendido, tinham tentado dissuadi-lo da sua obra redentora na cruz, para a qual se orientava toda a sua vida e que haveria de trazer-nos todos os bens e graças necessários para alcançarmos o céu. Jesus Cristo compromete-nos de modo absoluto. Pede-nos que, ao segui-lo, renunciemos à nossa vontade para identificarmos com ele. Por isso, depois de recriminar Pedro, o Senhor chamou todos os outros e disse-lhes: Quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, esse a salvará. A dor e qualquer tipo de sofrimento são condição necessária para chegarmos à intimidade com Cristo. Quando tiramos os olhos dos nossos próprios sofrimentos para os pôr nos sofrimentos inauditos de Cristo, esvaziamos a nossa cruz pessoal de qualquer elemento de tragédia e solidão e vemos nela um tesouro, uma carícia divina que passamos a agradecer do fundo da alma. Obrigado, Senhor, é o que dizemos diante de quaisquer circunstâncias adversas. O Senhor retira então o que há de mais áspero, incômodo e doloroso nos nossos sofrimentos e eles deixam de pesar e oprimir. Já aqueles que recusam sistematicamente o sacrifício e não se conformam com as contrariedades e a dor, nunca encontram Cristo no caminho da sua vida, como também não encontram a felicidade. Quantos cristãos não se sentem no final do dia tristes, abatidos e sem impulso vital por não terem sabido santificar não já as grandes contradições, mas as pequenas contrariedades que foram surgindo ao longo da jornada. Vamos dizer a Jesus que queremos segui-lo em todos os passos da sua vida e da nossa, que nos ajude a levar a cruz de cada dia com garbo. Pedimos-lhe que nos acolha entre os seus discípulos mais íntimos. Senhor, suplicamos-lhe, toma-me como sou, com os meus defeitos, com as minhas debilidades, mas faz-me chegar a ser como tu desejas, como fizeste com Simão Pedro. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.